Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um evangelho para os amigos da Dona Alfé e de quem mais queira assistir. Hoje eu estou na companhia de uma nova amiga. Sandra, tudo bem com você? Olá, boa noite, Lu. Tudo bem? Melhor agora com você aqui. Bem A feliz Sandra, por essa oportunidade. não, nós Oi? que ficamos felizes com a sua presença conosco. A Sandra hoje, Agradeço muito. gente, ela vai me ajudar aqui para a gente entender o evangelho, esses ensinamentos que são tão importantes na nossa vida, principalmente nesse tempo que a gente está com os centros espíritas fechados, né? Sam, você frequenta o Zil da Gama, né? Sim, agora com mais frequência, mas eu também frequento muito, como eu te falei, eu comecei muito no Amigos da Paz, né? Que já tem mais tempo. O Zilda está há 6 anos. Na Sim, verdade, eu dou um jeitinho para ir nos dois. isso Porque eu mesmo. gosto muito dos dois lugares. E, na verdade, assim, vou em vários, né? É como a gente é uma só, mas, assim, que eu trabalho, eu tenho mais intimidade, são esses dois lugares. É isso aí. A gente tem muito carinho pelo Zilda, pelo Amigos da Paz, né? Temos muitos amigos lá no Zilda. O Fernando, inclusive, volta e meia vai lá no Naufé fazer palestra para nós. E é sempre uma alegria. E é bom nessa a gente estar com pessoas de outras casas para a gente ver outras formas da gente entender o Evangelho, né? Aliás, Lu, eu sinceramente, eu sou muito grata ao Espiritismo, mas na verdade, eu adoro, inclusive, conhecer um pouco mais de outras religiões, é lógico. E sabe por quê? Porque é impressionante, até me emociono toda vez que eu falo isso, porque só confirma que a gente está seguindo uma doutrina muito maravilhosa, porque é uma doutrina que ela abre essa porta para outros credos, né? E quanto Sim, mais a gente abre a nossa consciência, mais a gente fica mais. Aliás, pegando o nosso tema de hoje, a gente fica mais calmo, a gente fica mais manso, porque a gente sim. aceita melhor, né, essa orientação que o Mestre Jesus nos traz através do Evangelho. Porque a gente, inclusive, vai falar sobre o nosso tema hoje, como nós já combinamos um pouquinho antes, que é um tema sutil, né? Sim, E aí a gente fica anos, a vida inteira, para tentar entender por que a gente tem que ser bem-aventurado, não é? é Mas eu quero que verdade. como você pode ver, então, é exatamente isso. Eu acho que cada vez mais esse nosso compartilhamento de informações, de ideias, inclusive tem algumas diferenças entre um centro espírita e outro, que eu também acho extremamente saudável, né? Sim, E a gente hoje olha como a espiritualidade, ela é divina, porque a gente vai chegar aqui num momento que a gente vai entender que a gente precisa do outro, que ninguém nasceu para viver sozinho. E eu não estou falando dessa coisa de ser casado, de ser marido e mulher, não. Eu estou falando da gente, que é muito importante também, mas é da gente compartilhar e da gente viver com o nosso irmão, né? Porque senão a gente não evolui, a gente não aprende. é verdade, Bom, Sam. mas você sabe que não dá munição aqui para menininha não, porque ela fala muito, mas vamos continuar, vamos fazer. Você segue, Tá bom, segue aí o nosso programa, tá seu bom. programa. O nosso. Então vamos lá. O nosso tema de hoje é a paciência, a obediência e a resignação. São os itens 7 e 8, está no capítulo 9. O capítulo 9 se chama Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então vamos começar para a gente aproveitar muito bem o nosso conteúdo aqui. Sam, lê para mim os dois primeiros parágrafos. Tá bom. Eu vou dando uma paradinha e você fala onde a gente pode dar uma interrupção para comentar, Tá tá bom. bom? Então vamos lá. Você tá me vendo direitinho? Tá tudo bem aí? Direitinho. Pode Então tá. ler.
Bom, você já deu a introdução, né? Capítulo 9, item 7. Então, a paciência. Foi feito por um espírito amigo em Harvard, 1862. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que nos marcou com a dor neste mundo, para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos. Pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. Bom, eu vou continuar mais um pouco, aí a gente comenta depois, é isso, Lu? Isso, pode ir até o fim, Sam. Tá. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto, do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de nós e nada tinha de se acusar, enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Eita, essa lição aí é das boas. Sam, eu vou começar. Bastante. Aí você me ajuda. Ó, com certeza. Ele inicia falando assim, né? Que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A gente nunca vê a dor como uma bênção, né? A gente acha que a dor é um problema, né? Que toda dificuldade tem que ser, né? A gente quer uma vida de só passeio, diversão, mas aí ele vem com essa lição para nós, né? E que quando a dor nos alcançar, que ela fatalmente alcançará cada um de nós, que é para a gente se sentir bem-aventurado, se sentir feliz na dor e termos paciência, né? A gente precisa muito de paciência para viver nessa. Eu me lembro muito, aliás, é o que mais a gente precisa, né? Então, uma vez o nosso amigo Ari, lá do Amigos da Paz, aliás, né, como a gente falou, ele falou de uma forma muito engraçada, mas nunca saiu da minha cabeça. Ele falou assim, não pede paciência, porque aí vai vir as provas para você ter paciência. Porque, na verdade, a gente aprende só exercitando, né, Lu? Então, se a gente já fosse, evoluído, a gente não precisava mais dessas provas, talvez, mas a gente ainda está no mundo primitivo, né? Assim, aliás, um segundo mundo depois do primitivo, né? Isso. E a gente, inclusive, agora está num momento muito crucial para testar essa paciência e para evoluir nesse sentido mais moral. Porque é como você falou, é muito sutil. Como assim, né? A gente agradecer pela dor, né? Tipo, como, né? É muito sutil isso, né? Tipo, como assim que, tipo assim, a esmola material é a mais fácil. Aí ele fala que a que mais a mais difícil, mas é a que mais evolui a gente, que mais nos faz avançar em termos, né, da eternidade e da moral, é a de perdoar aqueles que nos são perdoar, no caso que nós estamos falando hoje, de a gente ser paciente com aqueles que são mais difíceis para nós, né? Sim. E por vezes a gente tem muitas dificuldades em ter essa paciência com pessoas de casa, com os nossos familiares. É onde a gente é mais testado, né?
Mas eu acho que, como eu falei, para mim fica muito claro que é muito sutil, porque assim, como assim a gente bem dizer, bem-aventurados aflitos, né? Então assim, mas é isso. E bem-ventura quer dizer felicidade, né? Se a gente for pacífico, se a gente ter paciência, a gente vai ser feliz. Então, assim, é como eu vi outro dia também você falando em algum dos seus momentos aí, minutos do Evangelho, que a gente está mais de 2000 anos tentando aprender esse Evangelho, né? Então, a gente lê e parece simples, mas a prática, né? A prática e o sentimento dentro do coração, que é o que realmente faz a gente se evoluir, é que ela é demorada, né? Mas é isso, eu não sei, eu acho que tem muita coisa para falar nesse capítulo, né? E assim, outra coisa que eu achei bem legal aqui, Lu, quando ele fala assim, né? Que a gente reclama, mas se a gente analisar, quando a gente consegue entender a maravilha que é essas lições de Jesus e depois com a explicação, o complemento dos espíritos, né, do espírito da verdade, desses outros espíritos, né, a gente vê como é divino e que a gente tem muito mais bênçãos, mas quando que mais de nós, ou muitos de nós, vamos realmente nos dar conta que é uma bênção a gente passar por essas dores, por esses momentos difíceis, para a gente praticar a nossa paciência, né? Mas eu acho que a gente está num caminho, né? Eu penso dessa maneira. Mas eu acho que a gente pode continuar e depois a gente fala mais alguma coisa a respeito, porque, né? Sempre vai ter mais coisa para falar sobre essas lições. Com certeza. Sam, É isso. eu queria falar um pouco aqui, né? Ele falou assim que dar esmolas Por ao favor, pobre. aliás, me ajuda aí, complementa. Não, vamos trocando aqui que a gente vai trabalhando junto. Então, Correto. assim, ó, dar a esmola para quem pede é fácil, né? Você tira lá um trocado que não vai te fazer falta, o moço vai embora feliz, né? Ou não, né? Você segue a sua vida. Mas a caridade do perdão, a caridade da paciência, né? De você aceitar o irmão do jeito que ele é, né? A gente tem mania de querer mudar as pessoas, né? A gente quer mudar o amigo, o marido, a gente quer mudar o filho. E a gente precisa mudar a gente mesmo, aceitando, né, o marido, o filho, o vizinho, como ele é, e achando modos de viver em harmonia, né? E para isso a gente precisa da caridade. Da caridade não, da caridade também, mas a gente precisa da paciência. Tá toda hora irritado, toda hora gritando, toda hora xingando, maldizendo, não vai trazer coisa boa para gente, né? A gente precisa de paciência na fila do banco, na fila do caixa. A gente precisa de paciência para entrar no carro, para entrar no trem, para dirigir, né? A gente precisa de paciência para tomar decisões, para falar com o outro, né? Porque senão tudo que você vai falar perde o sentido. Então, a paciência é uma virtude de espíritos elevados. Então, assim, fica uma dica, né? Se a gente tem paciência, a gente está mais perto desse povo bom. Se a gente não tem, a gente precisa desenvolver. Exatamente, é isso mesmo, Lu. Você lembrou de um ponto muito importante, que é a gente aceitar as pessoas como elas são. Cada um tem o seu jeito, porque assim também a gente vai ser aceito, né? Sim. E seria muito chato se fosse todo mundo igual, né? Assim, a gente é lógico, e acho que é essa diversidade que faz a gente, como eu falei no começo, ampliar a cabeça e quando a gente tem mais coisa dentro da gente, a gente é melhor. A gente Sim. tem mais informação, a gente tem mais subsídio. Enfim, a gente faz algumas brincadeiras, alguns trocadilhos, mas é mais para deixar isso mais leve. É como você falou, se a gente tratar com leveza, né, esse processo de aprendizado, né, inclusive algumas dores, é verdade que algumas dores são bem difíceis, e aqui o próprio
Espírito da Verdade, o próprio, ele entende que as nossas dores não são poucas, né? Tipo, a vida é difícil, eu sei, né? Então, assim, só que a gente recebe essas alfinetadas para quê? Justamente para isso que nós estamos falando, para burilar o nosso espírito, para que nós nos tornemos benevolentes, para que a gente se torne pacientes, para que a gente viva em paz, porque as pessoas são diversas e essa diversidade é boa para o nosso crescimento, né? E, Exatamente. enfim, é isso aí. Mas... Para terminar essa parte da paciência, Sam, eu Fala, achei pode muito falar. importante ele falar, né? Ele afirmar mais uma vez: coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. O Cristo que não devia nada a ninguém, o espírito mais evoluído que já pisou no planeta Terra, né? Que veio ensinar o amor, o perdão e teve a vida que teve, né? Não teve luxo, morreu na cruz, né? Mas ainda assim, com uma energia moral, com autoridade, né? Porque essa autoridade é do Espírito, né? Então, que a gente encare as nossas dificuldades com leveza, acreditando que elas nos são necessárias, que a gente pode sofrer bem, que a gente não precisa ficar sofrendo, né, maldizendo, reclamando, não. A gente pode passar pelas dificuldades com coragem, com fé, com otimismo. É isso, Sam. Vou ler o item... Não, eu concordo com tudo. Aliás, né? Você quer ler ou que eu quer que eu leia, Lu? Você que sabe. Para mim, tanto faz. Eu vou ler e aí a gente comenta. Perfeito, obrigada. Então, a gente já encerrou a parte da paciência. Encerrou não, né, gente? Porque paciência a gente só começou, né? Agora a gente vai falar sobre obediência e resignação, escrito pelo Espírito Lázaro, em Paris, 1863. E ele nos diz assim: a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens a confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialona. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Sam, vamos comentar esse primeiro parágrafo? Porque ele tem bastante informação, né? Então, Lu, eu acho o seguinte, né? Eu achei muito interessante quando, no começo aqui, quando eles falam, né, que os homens confundem, né, a obediência e a resignação como se fosse uma falta de, tipo, como se a gente fosse submisso e como se a gente, né, fosse negar os nossos desejos, nossos sonhos, as nossas vontades. E não é nada disso. A verdade é que eu entendo que a gente não é no grito, na briga, né, na falta de paciência como no anterior, né, que a gente vai conseguir as coisas que a gente quer. Tanto é que daí, na continuidade ele fala assim: a obediência é consentimento da razão, porque assim, eu só vou obedecer aquilo que para mim racionalmente me parece verdade, me parece útil, né? Então a gente não é obedecer cegamente, é a gente entender que é racional essa obediência.
E como que a gente vai, e por que está junto da resignação? Porque às vezes a gente não vai entender, né, aquilo de uma forma, aquilo não é racional, aquilo nem é o correto, assim, entre aspas, mas a gente com o coração, a gente entende, por exemplo, que um momento, às vezes a gente tem razão, vou dar um exemplo. Só que a gente está numa situação onde todo mundo acha que tem razão, né? Ou então a gente sabe que o certo é de um jeito, mas de repente o nosso interlocutor, a pessoa, as pessoas que estão ao nosso redor em uma situação específica, elas não estão elas não estão em condições de ter uma conduta equilibrada. Então é aí que entra o coração, que entra a resignação, da gente entender que em determinado momento, eu estou dando um exemplo, tá, Lu? Tá. Aquilo não é o momento da gente de repente tipo ai, mas eu tô assim, não é o Eu momento da gente entendi. se enervar, se a gente Sim. se tipo, tipo, Brigar, a gente tem que encrencar. por exemplo, a gente vai correr atrás das nossas vontades, aliás, aferir também se as nossas vontades elas são genuínas, porque também se ela estiver muito ligada à questão, a gente leu aqui também, que é a questão da sensualidade e da materialidade. Veja bem, a gente tem que tomar super cuidado quando a gente falar dessas questões, como se nós não fôssemos humanos, como se a gente estivesse abrindo mão, né, das nossas relações onde elas têm sempre um conteúdo. Nós somos um homem na Terra, a gente precisa das questões materiais, né? E a gente precisa também, tipo, então essa coisa de você sacrificiar, né, do sacrifício e da renúncia, a renúncia e o sacrifício tem a ver com a resignação, né? Então, a gente tem que perceber aquela coisa da prioridade, né? Então, assim, tudo que é demais não é bom, né? Então a gente começa a ficar, eu acho que esse capítulo fala muito, quando a gente falou lá de paciência, está falando agora de obediência, resignação, a gente tem que passar pelo crivo da nossa razão, porque a gente sabe que a nossa fé, segundo o Espiritismo, ela deve ser raciocinada, né? E a gente tem que colocar os pingos nos is, ou seja, o que é essa obediência? Por que eu vou obedecer, né? E o que é essa resignação? Por que eu vou, nesse momento agora, eu vou me calar, eu vou entender, eu vou me acalmar, né? Aguardar. E aí a gente tem o nosso nossa maior força, que quem falou isso aqui foi Jesus, né? Que é, como a gente falou há pouco tempo atrás, há poucos minutos atrás, na grandeza, né? E tudo que Jesus fez, a gente não tem muito, as questões morais que Jesus ensinou pra gente, elas não são muito, a gente não consegue discutir muito, né? Porque tudo que ele ensinou, ele exemplificou, ele mostrou, né? Jesus tinha um poder absurdo, magnânimo, e ele era uma pessoa simples, humilde, né? E todo o resto que a gente sempre está estudando, está sempre confirmando. Então, a gente vai demorar, como a gente falou também no item anterior, e a gente continua falando aqui agora, porque você ser obediente e resignado, abrir mão das questões materiais, né, e da sensualidade, né? Quando a gente fala aqui nesse termo sensualidade, acho que a gente está querendo dizer sobre essa questão tá ligado assim, a questão tipo do aqui e agora, tipo do corpo físico ou das questões muito materiais, né? Não, acho que não tem, a própria palavra já diz por si só, entendeu? Me ajuda Sam, aí, Lu. Eu acho que talvez eu tenha esquecido de alguma coisa importante, mas eu acho que é isso aí. O caminho é a gente ter paciência, a gente ser sereno e a gente ser obediente a Deus e a Jesus. Não é a qualquer um, né? E se ele explica que a gente tem que ser manso e pacífico, como é o tópico desse item, e aí ele começa a dar esses exemplos sobre ter paciência, obediência e resignação, eu acho que a gente está é o caminho melhor para todos nós, né? E tanto é que se a gente talvez não fazendo isso, a gente vai acabar tendo que passar pelas dores que a gente falou no item anterior,
para a gente aprender, porque o mal é o remédio, que também foi como disse Jesus, né? É isso aí, Lu. Eu fiquei pensando, Sam, que assim, as pessoas, na sua maioria, elas gostam de mandar, né? Não de obedecer, né? A gente tem essa característica. E Jesus, ele foi um exemplo, né, completamente fora da curva, né? Porque era um líder que servia, né? Foi o maior espírito que esteve entre nós e lavou o pé dos seus discípulos, né? E ele deu muito exemplo de obediência e de resignação, né? Porque eu penso assim, Sam, se a gente diz que Deus sabe de todas as coisas e nos ama, né? Então tudo que ele coloca na nossa vida é para o nosso bem. Então é que nem você disse, não é obedecer a qualquer um, é obedecer ao Pai, né? Que nos criou, que fez o planeta Terra, que nos dá o sustento, que nos dá os recursos, né? Então, essa obediência, né? É entender que a vida não é só pagar boleto, né? Comprar, gastar. Não, a vida é muito mais do que isso, né? É a gente entender que o nosso tempo de vida aqui na Terra é só uma pequena parte da nossa vida espiritual, né? Que é eterna. Então, é resignar-se, mas não simplesmente aceitar, né? Aceitar que eu tô sem grana, aceitar que o meu emprego é ruim, aceitar que o meu marido me bate. Não, né? É, ver a vida, né? Lutar por coisas melhores, né? Lutar pelos nossos direitos, pelos direitos dos outros e obedecer, né? Essa sequência que a vida nos traz, né? Esse fluxo, né? De trabalho, de realizações, né? De aceitar que na hora da dor tem que ter paciência, né? E na hora de que está tudo bem, a gente pode servir, pode ser útil, pode estar ajudando quem precisa. Todas as lições do Cristo, né, Lu, vai encerrar muitas lições, né? Muitos comentários, muitos exemplos, né? Então, e você sabe que às vezes eu leio, eu falo, poxa, mas é fácil, né? Eu falei no começo isso, vou falar de novo. Mas é engraçado, você vê, eu estou aqui com você relendo isso e a gente está falando sobre isso e a gente percebe como a gente realmente demora de assimilar tudo isso, né? É impressionante. Então, isso, por isso que essas repetições todas do Evangelho, por isso que a gente fala muitas coisas parecidas de formas diferentes. Por isso que estou eu e você aqui, por isso que a gente vai daqui, de repente, daqui um mês ou não sei quanto tempo, falar de novo sobre resignação, obediência e paciência. Não é porque a gente não entende, é porque a gente tem que exercitar isso, porque só quando isso já for natural, como você falou, né? Já for natural para nós sermos pacientes, sermos obedientes, depois de passar pelo crivo da nossa razão, e sermos resignados, porque a gente sabe que tem um tempo divino para algumas coisas e tem algumas coisas que são necessárias, aí sim a gente vai estar vivendo com mais serenidade, né? Porque a vida é como, você vê, a gente nem precisava falar, porque eles sabem que não é fácil para nós. Sim. No estágio que nós estamos, com todas essas tentações do mundo material, né? Com todas com toda essa materialidade e sensualidade que existe no mundo, né? Mas eu acho que quando a gente tem amor no nosso coração, a gente pode tudo, Lu, pode tudo, né? É que a gente precisa parar esse tempo que a gente para estudar essas lições e tentar perceber o porquê que tanto se fala nessas leis morais que a gente fica estudando há tantos milhões, há tantos mil anos, né? Milhões de anos, e a gente ainda está, a gente ainda fica pensativa, reflexiva, o que eu ainda não faço, ou o que eu preciso fazer, porque na verdade ainda não faço, foi uma pretensão da minha parte, né, amiga? Porque eu percebo
eu percebo que a gente faz já alguma coisa, né? Com algum esforço, pelo menos eu pretendo fazer. Mas eu percebo que a gente, sem perceber, às vezes a gente está sem paciência, a gente não quer, como você falou, a gente não quer obedecer, a gente quer mandar, né? Como você falou muito bem, aliás, excelente exemplo. Enfim, mas eu acho que a ideia é essa, a gente continuar aqui nesse caminho e nessa união de estarmos uns ajudando os outros. Inclusive, esse momento nosso aqui de fazer essa reunião, né? E de ficar falando com os nossos amigos que vão nos ouvir, né? Que estão nos ouvindo, né? Porque acho que a gente, acho que é uma forma da gente ajudar, da gente compartilhar essas dificuldades, né? Porque não é fácil para ninguém. Mas eu não sei, eu acho, eu me caio ainda, eu vejo os meus momentos de dificuldades comigo mesma, mas eu fico temerosa quando acontece, porque eu sei que é muito mais difícil, eu já aprendi. Enquanto eu não me resignar, enquanto eu não aprender a ter paciência, eu vou sofrer mais. Eu, Sandra, entendeu? E Sim. eu espero que os nossos irmãos, né, possam também encontrar essa sensação, né, esse sentimento de que obedecer a Deus e a Jesus, né, e entender essas questões do Evangelho e se resignar a esse universo de coisas tão diversas, acho que é o caminho melhor que a gente tem a seguir. Certo, minha amiga? É Sam, isso. lê o último parágrafo Vamos, para mim. fala. Tá, vamos lá. Cada época é assim, marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que a devem salvar ou perder. Ou seja, a virtude salva e o vício perde, né? Nos faz perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. É um bem, né? É um bem. Seu vício é a indiferença moral. Então, assim, bom, continuando. Digo somente atividade porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele. Enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos, obedeceis à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, e o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde, com o duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deve ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Ou Que é o seja, que a gente estava falando. Fala aí, Lu, você, depois eu falo mais um pouquinho. a gente precisa, né, abrir o nosso pensamento, o nosso coração, né, para esse ser melhor, né, que é a nossa destinação. Então ele fala que o nosso problema é a preguiça, né, é a indiferença moral. Então é hora de atividade, de trabalho, né, é hora de estudo, né? É um momento para a gente sair da inércia, né? E investir tanto no nosso conhecimento como no trabalho, porque a gente aprende muito fazendo, né? Então, eles estão falando que a lei do progresso é para todos. Então, a gente precisa desenvolver essas virtudes, né? Aprender a amar, aprender a não só mandar, mas a servir, né? A obedecer, né? Desenvolver a resignação para a gente mesmo viver melhor.
Então, Lu, eu, inclusive, essa parte final aqui, né, ela tem, tem algumas palavras fortes, né? Tem toda essa questão de interpretação, né? Realmente, a gente fala que, né, que a atividade intelectual é a mais vigorosa hoje em dia, né? Tem a ver com esse progresso, com essa evolução que a gente tanto fala, em todos os sentidos. Mas a gente, eu acho que quando ele fala mais um pouco antes sobre o gênio que se eleva rapidamente, assim, de um momento para o outro, ele descobre, né, no horizonte que, assim, em relação aos demais, esse gênio que consegue fazer isso, esse caminho mais rápido, é porque ele descobre que tá bom, a gente vai, estuda intelectualmente, a gente entende, só que a gente continua sofrendo ou continua não sendo feliz, é tal felicidade aqui do mundo, né? Aí mesmo que a gente seja, como você falou também, a gente não queira se resignar a outras crenças, a outras verdades, que é o que a fala do, né, que tem a ver com orgulho também, a gente vai ficar infeliz, porque, como nós falamos também no nosso começo, ninguém nasceu para ficar sozinho, né? Então, às vezes você pode ser uma pessoa soberba, cheia de entendimento das coisas materiais, né, intelectuais, e a gente não vai estar bem, não vai estar feliz. Então, aí vai ter o chicote que se fala aqui no final, tem a ver com essa suposta infelicidade, que só um coração manso e pacífico realmente consegue sentir, né? Ou seja, e como nós já falamos também, que a gente só vai passar bem pelas nossas dificuldades, pelos problemas da vida, quando a gente tiver essa serenidade de entender por que será que eu estou passando por isso. Às vezes tem uma doença grave, aliás, agora, olha o momento que a gente está vivendo agora, né? Um momento tão crucial para tantas pessoas, para tanta gente, e a gente fica provado num momento como esse que a gente não controla tudo, né? E que a gente não sabe de tudo. A Por gente mais sabe que muito nós pouco. sejamos, né? Aliás, fica claro que a gente pode saber muita coisa sobre as questões materiais, né? E que elas não são tudo, né? Elas não são tudo. Então, aliás, elas realmente é a parte menos, elas são importantes e até necessárias, mas são inferiores. Eu queria falar alguma coisa, mas não exatamente só sobre esse tópico final, se você quiser, mas aí eu posso falar depois de você, Lu. De É, repente você tem alguma questão, eu alguma coisa para falar pensei, sobre eu esse tópico. pensei só em falar, né, nessa questão da resignação ainda, Sam, e falando da Uhum. pandemia, né, que a gente está vivendo e do isolamento e tal, é que assim, né, essa é uma fase, a gente está vivendo uma fase que a gente precisa treinar a paciência, treinar a disciplina, né? Porque a gente não está fazendo o que a gente quer fazer, né? A gente, se deixasse, o que a gente queria era ir para o shopping, ir para a praia, né? A gente não queria passar o dia inteiro em casa, mas é um momento É. que a gente está fazendo o que precisa ser feito, né? Precisa ficar em casa, né? Para o vírus parar de circular, precisa usar máscara, né? Precisa que cada um esteja no seu lar e que as pessoas não estejam juntas, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está treinando essa disciplina, essa resignação, essa obediência, né? De aceitar que é hora de obedecer, é hora de respeitar as leis, né? As exigências do momento. E que no mesmo tempo que a gente está preso em casa, Sam, a gente aproveitar para dar uma olhada, sabe, no que passa dentro da gente, né? Como a gente tem vivido, né? Quais são os sentimentos que a gente tem alimentado e sair dessa uma pessoa nova e melhor. Terminei, Sam. Então, aliás, obrigada por esse comentário, porque tem tudo a ver, né? Na verdade, essa pandemia, para mim, ela tem um motivo, né? É óbvio que lá na frente a gente vai entender melhor todas essas coisas, né? Mas como tem, graças a Deus, a nossa doutrina nos esclarece um pouco, né? Pelo menos nos dá
alguns argumentos para a gente entender o que pode ser tudo isso, a gente sabe que isso tudo é para que nós evoluamos mais moralmente, né? Então, porque em geral a gente evolui muito lentamente. Só que mesmo assim a gente ainda vê muitas coisas estranhas, então a gente fica temeroso, né? A gente fica com receio, né? Onde isso vai parar, né? Então, e a gente tem que, a gente não é como a gente não tem controle de onde isso vai parar. A gente não sabe onde isso vai parar, né? E o que a gente vai fazer? Né? A gente tem que o quê? A gente tem que ter paciência, a gente tem que ter resignação e aí a gente poderia então, como você mesmo falou, aproveitar esses momentos para refletir sobre o que está acontecendo, né? Qual é o meu papel? E assim, e uma coisa é certa, né, Lu? A gente está aqui, nós duas, mas assim, a gente não pode. Você falou bastante, acho que algumas vezes, sobre essa questão de olhar para o outro, de não obedecer o outro, enfim. A gente só pode reformar a nós mesmos. A gente pode fazer essas trocas, né? Ajudar aí, para quem gosta desses momentos, chamar alguém para fazer essas reflexões conosco, mas nós só podemos mudar a nós mesmos. Só que a gente também sabe que a nossa mudança repercute no outro, e repercute no cosmos, e repercute no universo. Falando em pandemia, também a gente fala, tipo, tem se falado muito, acho tão importante essa questão da natureza, né? A gente estava judiando, pensando em coletivo, tantas coisas erradas em relação à natureza, né? Deus criou aí tantas coisas belas, tanta coisa maravilhosa, e a gente tá destruindo. Tipo assim, quando eu falo a gente, assim, a Sandra, a Lu tá destruindo, a gente vai lá no mar e joga lixo? Não, a gente não vai. A gente vai, sei lá. Só que a gente, essa nossa, às vezes, essa nossa falta de resignação, essa nossa incompreensão, essa nossa não aceitação de todas essas coisas, né, que está acontecendo, sem olhar para essa natureza que está clamando por mais paz, por mais calma, por mais Respeito, né? benevolência, né? Eu digo, né? Acho que isso tudo, assim, assim, eu acho que assim a nossa reforma vai reformar uma parte pequena de mais coisas, entendeu? Então, é engraçado como eu sempre falo, né? E estou falando aqui também hoje já várias vezes, como para mim, não sei para você, eu não consigo estudar o Evangelho separado de outras coisas. Eu, por exemplo, aliás, acho que é importante agora que a gente está indo para a nossa parte mais final, quando a gente vai, por exemplo, no começo desse capítulo, está lá escrito: bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? E a gente falou o tempo todo aqui de paciência, resignação, paciência, obediência e resignação. Ou seja, Jesus, ele ensinava com exemplos, e olha que engraçado, a gente fala que na leitura parece simples. E como não é simples? Porque ele fala muitas vezes a mesma coisa de formas diferentes, né? Então, em resumo, a gente precisa ser pacífico e manso, independente da situação, né? E isso inclui a gente ser obediente, a gente ter paciência, a gente ter resignação. E a gente só vai conseguir tudo isso se a gente, como você falou, se curvar, estudar e refletir sobre essas coisas. Será mesmo que um ser tão magnânimo que nem Jesus Cristo ia falar tantas coisas, né, difíceis, se ele não tivesse um amor enorme por nós, se ele não tivesse uma sabedoria enorme a ponto de saber que se a gente conseguisse entender aquilo, a gente ia ser mais feliz, a gente ia, né, nós íamos nos transformar. Inclusive, não sei se você já me permite, então eu queria fazer essa ressalva com relação à questão das bem-aventuranças. Por quê? Porque a gente está falando de um único tópico, né, que é o ser manso e pacífico, mas na verdade lá no texto básico, né, da Bíblia, no Segundo Testamento, lá tem Mateus, em Lucas, tudo, mas eu vou falar em Mateus. Essas bem-aventuranças são, deixa eu ver, eu até anotei aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 bem-aventuranças, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, são 5 capítulos enormes. É lógico que o capítulo 5, que é o que eu mais amo,
que é o Bem-aventurados os Aflitos, porque eu acho que ele é muito educativo, ele é muito consolador, ele dá uma explicação por que das causas atuais das aflições, das causas anteriores, né? Você vê, a gente nem precisaria, talvez, do Livro dos Espíritos, que é tão didático, perguntas e respostas, que foi o primeiro livro da doutrina espírita, para nos explicar tantas coisas. Se a gente lesse esse capítulo 5, que é o que eu estou falando, que tem a ver com a justiça, a gente já teria tantas explicações. E por que a gente fica tão resistente a isso? Tudo bem, eu acho que a gente ter essa fé raciocinada, que tem um pouco a ver com esse questionamento, será? Ok, isso é saudável. Mas você vê, eu estou falando de nós, Lu, que somos espíritas, de tantas pessoas religiosas, que nós estamos falando de coisas de mais de 2000 anos. A gente lê uma coisa que é aparente simples e a gente não pratica. Então, assim, toda vez, o que eu estou querendo dizer, toda vez que eu leio o Evangelho, eu acho tão divino, tão lindo, eu falo, gente, mas por que a gente ainda está sofrendo tanto, né? Por que a gente ainda é tão difícil? Aí que a gente acaba se curvando e vendo que a gente é muito pequenino, né? Mas eu estou querendo dizer o seguinte, que se a gente praticar a parte mais simples dessa, que é uma leitura, assim, não duvidando, não questionando, apenas tipo assim, se aprofundando, a gente já teria tantos remédios, né? Tantos remédios, tanta bem-aventurança. Porque qual é o significado da bem-aventurança? É ser feliz, como eu falei no começo, né? Para você, até para terminar aqui a minha explicação, Lu, porque como eu falei, né, a gente pensa que vai ser rápido, são 2 tópicos e a gente tem muitas ideias que vão nos surgindo. Eu vi uma coisa um pouco antes da gente entrar aqui, que eu achei muito legal, que Mahatma Gandhi, né, que todo mundo fala, conhece, assim, pelo menos adora as suas expressões, os seus ensinamentos também, ele fala, se perdessem todos os livros sacros da humanidade, a Bíblia, tipo, é como eu falei para você, a gente tem aqui alguns capítulos que já diriam muitas coisas, que já nos diria tudo que a gente precisava aprender para ser feliz. Se se salvasse o Sermão da Montanha, que que está incluso essa nossa lição aqui que a gente viu hoje, a gente já teria tudo, não teria nada perdido. Ou seja, somente o Sermão da Montanha, que são essas bem-aventuranças, já teria, é como se já tivesse toda a lei, tudo que a gente precisaria para ser melhor e para ser mais feliz. Então, o único recado mais final que eu vou deixando aqui para os nossos irmãos, nossos colegas, é assim, e para nós mesmos, é que a gente realmente preste mais atenção nessas bem-aventuranças, né? Nesses tópicos. Porque você vê, a gente está aqui há mais de meia hora e a gente não conseguiu falar tudo que a gente gostaria de poder falar. A gente até queria falar melhor, explicar mais. Mas, na verdade, então, a gente precisa terminar com esse consolo. Gente, leiam o Evangelho de Jesus, né? E se não puder ler tudo, leiam as bem-aventuranças, né? E quanta contribuição esses amigos espirituais, né? Que veio Jesus e falou, aí vem os amigos espirituais e ainda explicam mais e mais e mais, né? E a gente ainda, muitas vezes, não entende, ou pelo menos não pratica para sentir esse entendimento. Sam, Como eu falei, é isso. Obrigada, eu acho que o lance é a gente se comprometer em ser melhor, né? A gente não se compromete com uma dieta, a gente se compromete com um curso universitário, mais ou menos com a dieta, tira a dieta. Sei lá, a gente se compromete com a educação de um filho, né? A gente precisa se comprometer em ser bom, né? A gente precisa curvar esse espírito aí orgulhoso, vaidoso e preguiçoso, né? E falar, a vida é para a gente melhorar. Então, é para desenvolver o que é bom, né? A gente precisa praticar. E aqui, nosso amigo Evangelho nos orienta. Então, assim, o modelo é Jesus, né? Não tem desculpa. A gente sabe o que fazer. Só precisa fazer. E devagarzinho, Sam, dia a dia, né? A cada oportunidade, a gente tem uma nova chance para fazer melhor. Que a gente aproveite essas chances, né?
É isso mesmo, Lu. É tipo, é como eu falei, né? A gente pode estar fazendo essas trocas aqui e deve continuar fazendo, até porque o próprio exemplo do Sermão da Montanha é isso, né? É Jesus no monte falando para os seus discípulos. Então, e tipo, e com aquela humildade toda. Então, o que a gente está fazendo aqui a gente, tipo, a lição já está pronta, né? A obra, nós somos os trabalhadores da última hora, ou seja, a gente só está reproduzindo tudo, como você falou, o mestre é Jesus, tudo que já está feito, tudo que já está pronto. Então, só cabe a nós esse comprometimento de tentar entender e tentar praticar isso, né? E não é para Exatamente. você, não é para Jesus, é para nós mesmos. Mas eu acredito que a gente, sendo melhor, a gente ajuda o próximo também, né? Sim, Então, assim, quando a gente fala Pai Nosso que estais nos céus, a gente já está meio que reverenciando esse Pai Nosso, né? E, tipo assim, amar o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, quando a gente ama o nosso próximo, a gente, como a nós mesmos, a gente não teria dificuldade de fazer isso. O problema é que a gente inclui uma série de questionamentos, de coisas difíceis, que faz com que a gente adie essas práticas, né? E sim. o mundo e a Terra, o mundo material, como a palavra está fugindo aqui agora? Ele cria muitas ilusões e Sim, muitas distrações. A gente se distrai sim. muito, É né? verdade. Bom, Lu, é isso, porque tem muita coisa para falar, mas se a gente esqueceu de alguma coisa, que nos perdoem, mas a gente, numa próxima oportunidade, pode falar um pouco mais sobre tudo isso. É isso Sim, aí. muito obrigada, viu, Sam? Pela Eu que agradeço companhia. muito. Imagina, eu vou melhorar um pouco aí. Eu estava ansiosa por causa dessa nossa reunião. Como eu te falei, graças a Deus, sobre o evangelho a gente fala bastante já, mas sobre falar do evangelho assim, ao vivo, por câmera, e olha que eu gosto, né? Mas eu não sei, eu acho que eu fiquei um pouco acanhada, mas eu te agradeço de novo por essa oportunidade. Eu vou praticar mais para na nossa próxima oportunidade sair melhor. Inclusive, Tá eu quero ir ótimo, na Sam. UFé, quero conhecer. Tá bom. A Eu gente quero vai ir combinar, tá? quando reabrirem, né, as casas, os Isso. lugares. É isso. A gente termina com uma prece, né, Lu? Isso. Eu vou só mandar um abraço pro pessoal do Naufé. Uhum. Que fiquem todos bem, né? Todos em paz. Manda notícia aí se vocês estão gostando dos evangelhos, tá bom? E Sam, você faz a prece para mim? Eu faço. Eu quero agradecer também, foi muito bom para mim. Acabei de dizer que eu quero conhecer melhor vocês depois, quando for oportuno. Então é isso. Então a gente vai agora acalmando os nossos corações, pensando em Deus, em Jesus, pedindo sempre o concurso ou a presença importante na nossa vida dos nossos amigos espirituais, do nosso anjo guardião, para que possamos estar sempre em boa sintonia, em boa companhia, que a gente possa sempre ter bons pensamentos e sentimentos, né? E assim fazer as melhores escolhas para a nossa vida, na medida do possível, colocando em prática esses ensinamentos, como nós falamos tanto aqui hoje e tantas outras vezes. Enfim, peço também a Deus que nos dê paz e alegria de viver. A gente precisa tanto, né? E de paz, né? Hoje em dia, tantas coisas, tantas guerras, tantas lutas. Enfim, que nós possamos nos sentir hoje e amanhã melhores do que ontem, e assim seja sucessivamente. Que Deus e Jesus possa reconsiderar a nossa pequenez ainda, mas que nós possamos ter cada vez mais consciência de todas as coisas, para assim sermos mais felizes. Vamos pedindo também que essas vibrações fraternais e amorosas possam alcançar a todos os nossos irmãos em Deus, todos os nossos amigos e familiares, para que juntos, já que somos irmãos, possamos seguir adiante, evoluindo em busca desse reino de amor e paz. Enfim, agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, e que mais vezes possamos nos encontrar e nos reunir para falar dos ensinamentos de Jesus, que tanto nos acrescenta, que tanto nos alimenta. Enfim, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. É isso, Lu. Fiquem em paz, uma boa semana a todos. Sandra, muito obrigada.
Grande beijo. Eu que agradeço, Lu. Muito, muito obrigada. Você sabe, né? Não vou cansar de te agradecer. Até uma próxima, se Deus quiser. Um Até beijo uma para você, Valéria. próxima. Beijo, gente. Obrigada.